Faremos uma revisão sobre estatística e probabilidade. Para a aula de hoje, estudaremos correlação e regressão linear. Vamos ao primeiro exemplo. Os dados a seguir foram obtidos em uma pesquisa realizada com 8 crianças de uma turma da sexta série do ensino fundamental. Analise a existência de correlação entre a altura e o peso desta amostra. Item B. Encontre uma fórmula de regressão linear para esse caso. Veja, nós temos aqui uma tabela que consta as 8 crianças, a altura de cada uma delas em centímetros e o peso em quilogramas. Agora vamos criar uma tabela auxiliar chamada dos métodos dos mínimos quadrados. Depois vamos utilizar as fórmulas indicadas. E também o uso da calculadora, seja ela científica ou financeira. Mas você terá o recurso da calculadora para resolver esse tipo de problema. Caso contrário, uso de fórmulas. E para usar fórmulas, temos que criar uma tabela. E a tabela é semelhante a esta, na qual nós temos aqui as crianças, temos as alturas delas, x, y, temos o peso de cada uma delas, y, y. Nesta coluna, nós vamos multiplicar x por y. Então, nós vamos ter aqui a somatória. Na penúltima coluna, vamos ter o quadrado do x. E, por último, na última coluna, teremos o quadrado do y. E todas as colunas terão uma somatória, as quais utilizaremos nas fórmulas a seguir. Com a tabela dos métodos dos mínimos quadrados preenchida, vamos precisar apenas da última linha, que é referente às somatórias, as quais vamos aplicar nas fórmulas. Veja, vamos analisar a existência de correlação entre a altura e o peso desta amostra. A fórmula para a correlação é esta. Você vai ter que substituir os dados nessa fórmula e encontrar o R. Observe que é só substituir os dados de somatória que nós temos aqui. Ao substituir os valores, nós vamos encontrar o R igual a 0,5634. Com o coeficiente de correlação encontrado entre a altura e o peso desta amostra, que nós já fizemos os cálculos, 0,5634, faremos alguns comparativos. Se o coeficiente estiver entre 0,6 e 1, dizemos que a correlação é forte e significativa entre as variáveis, no caso x e y. É como se desse o sinal verde, pode continuar fazendo a previsão que teremos um acerto muito maior. Mas, se o coeficiente estiver entre 0,3 e 0,6, a correlação é fraca entre as variáveis. Não quer dizer que o estudo não possa continuar, mas a confiabilidade nos resultados não serão muito agradáveis. É melhor fazer uma nova pesquisa. Se o coeficiente for menor ainda, entre 0 e 0,3, significa que é uma correlação muito fraca. Existe uma correlação insignificante entre as variáveis. É melhor reiniciar os estudos. Para esse exemplo que foi dado, a correlação de 0,5634 está nessa faixa. Ela é considerada fraca entre as variáveis peso e altura. Para ter uma maior confiabilidade nos resultados, seria interessante aumentar o número da amostra. Agora vamos ver como ficará o coeficiente de determinação deste exemplo. O coeficiente de determinação é aquele que explica o que uma variável tem a ver com a outra em forma de porcentagem. Vejamos. 0,5634 elevamos ao quadrado. Esse resultado ao quadrado multiplicamos por 100. Então, uma variável tem a ver com a outra, nesse caso, altura e peso,
31,74%. O ideal é que o coeficiente de determinação fosse maior que 60%, porque aí você teria uma boa qualidade no ajuste. Nesse nosso caso, nós temos uma má qualidade. É melhor não prosseguir nos estudos. Faça uma nova amostragem para que você tenha um resultado melhor que esse. Agora, com auxílio de um Excel ou de um outro programa qualquer de estatística, você vai digitar os pontos e vai obter um gráfico com esse formato. Você vai observar que esses pontos estão bem afastados, estão muito dispersos. Então, a correlação é fraca, conforme já foi dita. Nós temos aqui uma equação da reta, na qual ela é crescente, mas que o afastamento dos pontos com relação à reta é muito distante. Então, a correlação é fraca. No item B, vamos encontrar a fórmula de regressão linear para este exemplo. Essa fórmula é aquela na qual nós fazemos previsões. Então, nós vamos utilizar a última linha, que é a somatória da tabela. Vamos calcular a média de x e y. Calcular a média de x é você dividir a somatória do x por n, que são 8 crianças, você vai encontrar 137,13. Já para encontrar a média do y, fazemos a mesma forma. A somatória do y dividido por n, vamos encontrar 40,75. O coeficiente b, a fórmula é esta. É um pouquinho menos complexa do que a fórmula do r. Vamos substituir os dados nessa fórmula. Ao substituir, nós vamos encontrar um b igual a 0,13, já arredondado para duas casas. E o coeficiente a, você vai substituir nessa fórmula mais simples, vai pegar a média do y menos b vezes a média do x e substituir os dados. Você vai encontrar, com duas casas após a vírgula, 23,59. Já a equação da reta, ou a equação de regressão linear, que vai te dar a previsão, ao você substituir os valores quaisquer aqui no x, você vai encontrar a previsão do y. A equação é esta procurada. Agora vamos introduzir esses dados na calculadora financeira HP12C para encontrar os coeficientes desejados. Agora vamos inserir os dados na calculadora HP12C neste formato. Ao digitarmos dessa forma, vamos obter o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente de correlação e o coeficiente de determinação, conforme é pedido no exemplo. Agora usaremos a calculadora financeira HP12C para fazer o cálculo de regressão linear. Vamos limpar a memória, FFIM, FREG, que é a memória de registro, ou memória de estatística, e depois introduzir os pontos na memória da calculadora. Lembrando que na HP12C, primeiro você entra com Y, depois com X. É o inverso da calculadora científica. Então vai ficar 37, Enter, 124, somatória. 40, Enter, 127, somatória. 39, Enter, 135, somatória. 45, Enter, 140, somatória. Repare que aqui eu tenho 4 dados, são 4 pontos, faltando ainda os 4 restantes. 41, Enter, 152, somatória. 40, Enter, 140, somatória. 43, Enter, 152, somatória. 41, Enter, 127, somatória. Agora, vou buscar o coeficiente A, 0, G2. Coeficiente A é 23,59. Se eu colocar com 4 casas,
eu enxergo 23,58,64. STO 0, joga esse valor na memória. 1G2, e agora eu vou subtrair para achar o coeficiente B. RCL 0 menos, esse é o coeficiente B. Para encontrar o coeficiente R, eu pressiono a tecla X troca Y. 0,5634. E para achar o R ao quadrado, 2y elevado a x, 0,3174. Então, calculamos aqui os coeficientes da regressão linear utilizando a calculadora financeira HP12C. Mais um exemplo. O professor resolveu analisar as notas de uma amostra formada por 8 alunos. Os dados coletados estão apresentados na tabela seguinte. Pede-se: letra A, construa um modelo de ajuste linear entre os pontos. Ele está pedindo a equação de previsão da reta. Letra B, calcule o coeficiente de determinação e comente a qualidade do ajuste. Letra C, calcule a nota esperada na prova para um aluno que obteve nota 6 no teste. Letra D, calcule a nota esperada na prova para um aluno que obteve nota 4 no teste. Então, ele vai fazer os testes, vai tirando uma nota. Com esses testes, nós temos uma ideia de quanto vai ser a sua nota na prova ou prova final. Podemos trabalhar com a tabela nesta posição. Eu acho que é muito melhor para visualização. Pegamos os alunos, enumeramos de 1 a 8, colocamos a nota dos testes e depois a nota da prova. Repare que há uma disposição entre x e y. Esses são os pontos que nós aprendemos lá no passado. Um ponto é dado sempre pelas coordenadas x e y. Olha, o y ele é dependente do x. Então, eu preciso ter uma equação onde o y dependa do x. Quanto mais a pessoa for bem no teste simulado, com certeza irá bem na prova. Então, o y depende do x. O x é chamado independente, não depende do y. Utilizando a tabela auxiliar dos mínimos quadrados, vamos repetir as notas do teste e depois as notas da prova. Elevamos ao quadrado o x nessa coluna, elevamos as notas do y ao quadrado e nesta coluna a multiplicação entre x e y. Lembrando, só vamos utilizar a última linha. Vamos calcular agora os coeficientes e a equação da reta solicitada, através da tabela dos métodos dos mínimos quadrados. Vamos precisar apenas da última linha, que é a somatória de todas as colunas, as quais aparecerão nas fórmulas. Primeiro, vamos encontrar a média de x e de y. A média do x é a somatória do x dividido por quantidade de elementos, no caso 8. Encontramos essa média. A somatória do y, dividida também por 8, vamos encontrar 8,25 a média do y. Agora, vamos calcular o coeficiente b, utilizando esta fórmula. É só substituir os dados agora na fórmula e vamos encontrar b com 4 casas após a vírgula, 0,6773. O coeficiente a fórmula é um pouquinho mais simples. Substituímos a média do y menos o coeficiente b já encontrado, vezes a média do x. Vamos encontrar a igual a 3,4240. Com esses dados, vamos substituir agora nesta fórmula, que é a fórmula solicitada. É o modelo de ajuste linear entre os pontos, né? Então, a equação é esta. Substituímos aqui o a, que é o coeficiente linear, e depois substituímos o b, que é o coeficiente angular.
Então, nós temos aqui a fórmula de previsão de ajuste entre esses pontos. Vamos agora encontrar o coeficiente de determinação e vamos comentar a qualidade do ajuste. Utilizando a última linha, que é a somatória, vamos primeiro calcular o coeficiente de correlação, que é o R. Vamos substituir esses dados nesta fórmula e vamos encontrar R é igual a 0,8843, que é um coeficiente alto. Poderemos também fazer um comparativo com uma classificação um pouco mais rigorosa, trabalhando de 0,1 em 0,1. Então, se o coeficiente em módulo for menor ou igual a 0,5, é imprópria essa previsão. É melhor que eles sejam maior que 0,6. Nesse caso, 0,8843, nesta classificação, ele é considerado boa. Significa que poderemos fazer previsões com uma probabilidade maior de acerto. Vamos agora calcular o coeficiente de explicação. Bom, utilizamos o coeficiente de correlação, que é 0,8843. E vamos analisar. Sabemos que ele é bom. Agora, ele também pode ser classificado como forte, fraco ou muito fraco. Nesse caso, ele é considerado como forte, uma correlação forte e significativa entre as variáveis nota do teste e nota da prova. Então, se o coeficiente de correlação é forte, o de explicação também vai ser muito alto. Vamos analisá-lo? Para esse exemplo, a correlação é forte entre as variáveis, como já foi dito. Agora, vamos ver o coeficiente de determinação ou explicação. Elevamos ao quadrado o coeficiente R, que é o de correlação, e temos 0,7820. Transformando em porcentagem, multiplicando por 100, 78,20% a variável x explica y. Mais uma observação: quando o R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação ou explicação, for maior ou igual a 0,60, 60%, representa uma boa qualidade no ajuste linear. Significa que a probabilidade de acerto é muito grande quando for fazer uma previsão. Analisando agora o diagrama de dispersão, que é o gráfico do exercício entre as notas do teste e as notas da prova, temos esse gráfico aqui, que é positivo e forte. Os pontos estão bem mais próximos da linha média. Então, dá para fazer um ajuste com uma boa qualidade. E uma previsão também das notas. Vamos calcular o item C e D desse exemplo, que é a nota esperada na prova de um aluno que obteve nota 6 no teste ou nota 4. Verificamos a tabela. Essa foi a tabela de origem, na qual os alunos fizeram o teste e tiraram essas notas. E a possível nota na prova. Então, essa é uma previsão. Como é que eu vou substituir esses dados para encontrar essa previsão? Utilizando essa fórmula, a qual já foi encontrada. Y com um chapéuzinho em cima, o circunflexo, é previsão. A mais BX, coeficiente A e coeficiente B. Se eu quero saber se o aluno vai tirar 6 no teste, eu coloco 6 aqui no lugar do X e eu encontro a nota dele na prova. Repare que as notas estão sempre, ou todas elas estão, sem nenhuma casa após a vírgula. Portanto, eu vou dizer que a nota é 7. Já se o aluno tirou 4, vou substituir o 4 no lugar do X e vou encontrar 6. Em resumo, a previsão vai ser
Se o aluno fizer o teste e tirar 6, provavelmente a nota dele vai ser 7. E se ele tirou 4, a nota dele vai ser 6. Essa previsão, ela tem uma confiabilidade maior se o r ao quadrado for um número alto, conforme já foi explicado. Vamos agora utilizar a calculadora financeira HP12C, introduzindo esses dados na memória estatística que ela possui. Lembrando que lá nós não vamos colocar na mesma ordem que aparece aqui x e y, e sim y, x. Nós vamos inverter essa disposição, porque é assim que a calculadora recebe os dados. Vamos introduzir os dados na calculadora HP12C nesta ordem. Não pode ser em ordem diferente, pois, se não for, você não vai encontrar o coeficiente a, b, r e r ao quadrado. Portanto, digitem nesta ordem. Depois as previsões, tá? Conforme foi solicitado no exemplo. Agora vamos usar a calculadora HP12C para encontrar a equação de regressão. Utilizando os dados da tabela, vamos limpar a memória financeira, memória de registro, e introduzir os pontos. Primeiro y, depois x. É diferente da calculadora científica. 10, enter. 7, somatória. 7, enter. 5, somatória. 10, enter. 10, somatória. 5, enter. 3, somatória. 9, enter. 8, somatória. 10, enter. 9, somatória. 9, enter. 10, somatória. 6, enter. 5, somatória. Apareceu o número 8 aqui, são 8 pares de pontos já digitados. Agora vamos encontrar o coeficiente A, 0, G, 2. Se nós colocarmos com 4 casas, F4, vamos enxergar 3,4240. Esse é o coeficiente A. Vamos colocar esse número na memória. Memória 0, STO, 0. 1, G2. E agora vamos subtrair esse valor da memória 0. RCL, 0, menos. Encontramos o coeficiente B, 0,6773. Ao pressionarmos a tecla X troca Y, ele vai te dar o valor do coeficiente R, 0,8843. Vamos elevar isso ao quadrado. 2 eleva. Encontramos o R ao quadrado, 0,7820. Fazendo a previsão de um aluno que tirou nota 6 no teste, qual foi a nota da prova? Então, nós vamos pressionar 6, G2, nota 7 alguma coisa. Repare que a tabela está com números inteiros. Então, vamos apertar, pressionar o F0. Então, a nota do aluno deveria ser 7. E se o aluno tirar 4 no teste, qual vai ser a nota da sua prova? G2, nota vai ser 6. Acabamos, então, de fazer a previsão utilizando a calculadora financeira HP12C. Encerramos por aqui mais uma aula sobre estatística e probabilidade do assunto correlação e regressão linear.